Oi, gente, eu sou a aluna Ana Clara, do curso de Administração, e eu vou dar início ao nosso projeto Entrevista com Mulheres Empreendedoras. Eu me chamo Kelly, eu tenho 18 anos, sou solteira e não tenho filhos. Qual é o seu tipo de escolaridade? Eu já terminei o ensino médio, agora eu estou no ensino superior, estou cursando administração. E o seu tipo de negócio? Sou confeiteira e trabalho para mim mesma. A primeira parte do nosso projeto, a gente gostaria de saber como tudo começou. Fala um pouco sobre sua história de vida pra gente. Assim, eu tive uma infância muito tranquila, né? Tanto a minha infância quanto a minha adolescência. E cresci, né, com meus pais separados. Então, eu cresci com a minha mãe, que assim, eu me inspiro muito nela. Todos os dias ela me ensina um pouco do que ser todos os dias. E aí, no meio de todos esses tempos, eu vejo o quanto eu me inspiro nela por ela ser forte demais. Kelly, você se considera empreendedora? Sim. Por quê? Eu me acho empreendedora pelo fato de eu sempre estar no ramo. Eu já não é de hoje, então tem um tempo já, desde muito cedo eu procuro minha independência financeira. Então eu me inspiro muito, eu gosto de empreender. E pra você, o que significa ser empreendedora? Ser empreendedora hoje significa muito, porque você, né, é coragem, é força, é resiliência. Que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Na área em que eu atuo hoje, muito estudos. Eu sempre tenho que estar por dentro das novidades da confeitaria, porque aí sempre tem que ter algo de conhecimento ali. Uma hora você está estudando isso, outra hora você está estudando aquilo. Então não para, eu procuro sempre ter o melhor. Por que você decidiu abrir o seu próprio negócio? Porque eu nunca aceitei, assim, trabalhar para os outros. E aí, na minha cabeça, eu acho que eu sempre iria conseguir ter meu próprio negócio, de um jeito ou de outro. Já mexi com outras coisas. Encerrei as outras coisas, porque não dava mais. E eu nunca aceitei. Ser CLT, não. Nunca. Não. Por que esse ramo da confeitaria? Eu sempre gostei da confeitaria. E na confeitaria, eu acredito que eu tenha me inspirado na minha mãe. Porque a minha mãe, ao longo dos anos, ela foi aprendendo, né? E aí ela era a confeiteira da família. E aí sempre que precisava era ela que estava ali organizando. Então eu acho que eu peguei isso dela. Eu terminei o ensino médio tem pouco tempo, né? Eu terminei ano passado. E aí no começo desse ano, eu estava muito sem o que fazer em casa. Eu tava aguardando umas coisas. E aí eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar ali na correria fazendo alguma coisa. E aí eu fui e falei assim, por que eu não tentar? Falei, acho que eu vou começar a fazer doce, bolo para vender e ver se vai dar certo. E foi nesse meio, eu comecei. E assim, no começo foi um pouco difícil, mas foi melhorando. Eu sempre tive o apoio da minha mãe e da minha avó. Elas sempre estavam ali me apoiando, me incentivando, falando o que eu podia fazer para melhorar. Então eu sempre tive elas comigo. A gente sabe que esse ramo de empreendedorismo ele é muito complicado. E você teve alguma dificuldade, algum obstáculo que você teve que enfrentar quando você abriu, quando você começou a dar início aos seus negócios? Sim, eu enfrentei muitos desafios, porque quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha noção de muita coisa, eu não sabia muita coisa, eu sabia o básico do básico. E assim, eu sabia o que era fazer pra mim em casa, comer ali, não. Agora, para os outros, eu tinha que ter mais um pouco de experiência, eu tinha que saber mais. E às vezes, assim que as pessoas iam descobrindo a Doces Encanto, as pessoas assim já pegavam o meu contato e me mandavam mensagem. Ah, fulano me indicou você. E aí perguntava se eu fazia isso e aquela coisa que estavam me perguntando eu nunca tinha feito. E aí eu ficava assim, gente, será se eu faço ou não? Pelo fato também de eu ter medo de não dar certo, de pegar, fazer e não dar certo. E aí sempre eu enfrento muitos desafios, porque porque às vezes eu não sabia e aí eu quis me especializar em confeitaria. E aí hoje é mais pelo público mesmo, às vezes, que a gente enfrenta desafios. Você já teve algum contato com a administração de empresas? Como eu tenho hoje, não. Mas antes, né, como eu falei, eu
tinha empresa, pequena, mas eu tinha. E aí eu não sabia administrar certo também por eu não ter tempo. E aí era muito corrido. Então eu não administrava como eu administro hoje. E é tão tal que eu quis encerrar os trabalhos de um para focar só em outro. E o que mudou na sua vida depois que você conseguiu abrir o seu próprio negócio? Mudou muita coisa. Ao longo tem o quê? Mais ou menos acho que uns 8 meses que eu comecei. E nesses 8 meses eu comecei a ter uma visão melhor das coisas e tudo. E assim, mudou muito, mudou a minha vida principalmente, porque eu estava passando por um momento muito delicado. E quando eu comecei, eu também não estava muito assim, mas eu falei, fui sem medo. E aí a confeitaria, ela me curou, né, me salvou de uma forma que às vezes nem eu sei explicar. Daqui 5 anos eu pretendo estar formada em administração, estar formada em confeitaria também, porque eu estou me especializando, né? Tenho aulas de confeitaria fora de administração. Então eu pretendo estar formada nesses dois e já estar com o meu espaço, que eu não tenho loja física ainda, eu trabalho em casa e eu pretendo ter um espaço físico. Você gosta do que você faz? Eu gosto. Por quê? A confeitaria, quem é confeiteiro sabe, porque às vezes você tá ali, você tá num dia ruim e aí fazendo qualquer coisa te salva, te deixa melhor, atendendo as pessoas te deixa melhor, receber um elogio te deixa melhor. Então isso melhora muito pra mim. Eu gosto muito da confeitaria. Eu não esperava, falo pra todo mundo, eu não esperava que eu estaria me formando em confeitaria, trabalhando pra mim mesma. No ramo da confeitaria eu amo muito, eu gosto pra caramba. Para a nossa segunda parte, a gente vai falar sobre um pouco do desenvolvimento e condução do seu próprio negócio. O seu negócio reflete quem você é, tipo seus valores pessoais, por exemplo? Reflete bastante, porque quando eu passei muito tempo, né, quando eu pensei em começar a vender doces em casa, eu passei muito tempo pensando em nome para criar perfil e tudo. E aí me reflete muito porque as pessoas, eu tô sendo reconhecida pelas pessoas. Não só a Doces Encanto, mas eu também. Porque aí a gente fala assim, da Doces Encantos, mas quem é que tá por trás da Doces Encanto? Às vezes as pessoas divulgam e não sabem quem é. Então eu acho que reflete muito porque eu tô ali fazendo o meu nome estar presente também. Como que está estruturado o seu negócio? Por exemplo, as pessoas envolvidas. As pessoas que eu tenho envolvidas hoje é a minha mãe, a minha avó também. Às vezes, quando eu preciso, assim, que eu tô muito atolada de pedido, eu peço ajuda para uma das minhas primas. Então, são essas pessoas que me ajudam quando eu preciso. Qual é o seu local de trabalho? Eu trabalho em casa, no momento. Você tem empresas parceiras? A gente ainda não tem nenhum parceiro no momento. Eu tô cuidando agora que eu tô um pouco afastada. E aí eu tô cuidando dessa parte burocrática. E a gente está em busca de parceiros. O que o seu produto, o seu serviço tem diferente dos outros que está inserido no mercado? De diferente porque são gourmets, né? E também porque são feitos com muito amor, muito carinho. E eu tenho muito disso pra mim, porque sempre às vezes que eu recebo algum pedido, algum dos meus que eu faço a pronta entrega em casa, né, pro delivery, eu sempre faço com muito amor, porque aquilo dali é uma parte de mim também que eu estou entregando para as pessoas. Então eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Pra mim tem que ser tudo bem organizado para poder tá passando pros meus clientes. Como que você se mantém informada no mercado de trabalho que você atua? A internet, né? Hoje tudo que a gente quer, a gente vê na internet. E aí agora passou aí a febre do Morango do Amor. O Morango do Amor era o hype do momento para todos. O Morango do Amor estava pelo Brasil inteiro. E aí isso daí me fez estudar bastante, porque tinha pessoas que faziam morango diferente. Teve morango de muito jeito. Então eu tinha que estar estudando ali sobre, vendo como é que eu ia fazer para poder estar entregando. Como eu tenho as pessoas que me ajudam, no caso que é a minha mãe, né? E aí eu sempre que eu tenho alguma ideia assim, eu pergunto para ela. Se ela acha uma ideia boa,
e aí às vezes ela acha boa e às vezes a gente pensando juntas, a gente melhora essa ideia. A gente não fica só naquilo, a gente vai melhorando, faz o melhor. Às vezes eu trabalho sozinha, tem dia que eu passo o dia sozinha. Aí quando eu tô muito corrida, porque às vezes teve dias de eu passar quase 24 horas, né, fazendo pra poder entregar. E às vezes eu ligo, tem como vir me ajudar hoje? Tô precisando de você aqui. Se dá, bem, se não dá, a gente vai dando outro jeito, eu vou vendo o que eu posso fazer pra não poder me atrasar em todos os pedidos que eu recebo. O que você pensa pro futuro do seu próprio negócio? Pro futuro, eu penso já ter um espaço físico futuramente, é o que eu tô mais querendo no momento, ter um espaço para que as pessoas possam conhecer, porque eu trabalho de casa, né, online, e aí as pessoas às vezes não conhecem, então eu quero ter um lugar para que as pessoas possam chegar, escolher o que elas querem, para poder conhecer a gente conhecer quem são as pessoas que compram com a gente, e é isso que eu penso pro futuro. Kelly, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que querem começar a abrir o seu próprio negócio? Para as que estão começando, né, agora, que elas não desistam, continuem. O começo é muito cansativo, é difícil, enfrenta muitos desafios, mas, na minha opinião, o que basta é você começar. Depois que você começa, não tem como mais parar. E aí também, por mais que o seu negócio seja pequeno, a gente tem que pensar que ele vai ser grande, porque ele vai ser. Então eu tenho isso comigo. É essa mensagem que eu deixo. A gente agradece pela sua participação. Muito obrigada por fazer parte da nossa entrevista, desse projeto. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando a minha experiência como empreendedora.